Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Estamos visitando a comunidade de Lagoa dos Cágados, ou Lagoinha dos Cágados, como muitos falam, né? E fica distante de Quijingue, cerca de 18,5 km, mas indo para Licuri, indo para Algodões, pegando a pista, fica mais longe, são quase 40 quilômetros. Então viemos conhecer aqui um pouquinho da história dessa comunidade. Vamos bater papo aí com a professora Maria, e se outras pessoas quiserem falar também, a gente coloca aí para falar um pouco da história dessa comunidade. É uma comunidade que as pessoas são pacatas, pessoas trabalhadoras, são gente boas, e aí a gente veio fazer essa história, mostrar também a comunidade pelo alto, com drone, porque há muitos anos atrás que eu andei aqui, tem mais ou menos aí uns 12 anos que eu andei nessa comunidade ou mais, né? E não era desse tamanho, era bem menor a comunidade Lagoinha dos Cágados, né? Mas, pelo que eu observei, chegando aqui hoje, a gente já vê uma comunidade bastante grande, crescendo bastante, tá certo? Então, aproveite e peço a você que se inscreva no canal Triunfo TV Cultural. Vamos aumentar aí a quantidade de inscritos, compartilhe o nosso vídeo aí com seus amigos nas redes sociais, comente também, valeu? E vamos conhecer mais a comunidade aqui e bater um papo com a nossa querida Maria. Valeu! Então, galera, estou aqui com a professora Maria, moradora aqui da comunidade, trabalha aqui na comunidade há muitos anos, né, Maria? Tudo bem? Tudo bem. Então, Maria, nós viemos aqui para contar um pouco da história dessa comunidade Lagoinha dos Cágados, ou Lagoa dos Cágados, como as pessoas falam, né? É Lagoinha ou Lagoa? Pessoal, o nome certo mesmo. Do início foi Lagoinha, hoje é Lagoa dos Cágados. Mudaram o nome. Mudaram o nome. Então, Maria, você nasceu aqui nessa comunidade? Não, eu nasci no povoado Ouricuri. Ah, de Ouricuri. Aí depois passei a morar, que meu pai foi embora para o Curral Novo, perto de Curral Queimado. E aí vim para aqui depois que eu me casei. O esposo é daqui? Em 1988 que eu me casei. Ah, sim. Meu esposo o Ouricuri fica bem próximo daqui, acho que não dá nem 6 quilômetros, né? Ah, não, é pertinho, né? Acho que dá 3 quilômetros, né? Mais ou Povoado menos. bem próximo daqui, né? Então, Maria, nós viemos conhecer aqui a história, e como você é professora e é historiadora também, que a gente já está vendo tudo isso aqui, ó, Aguinaldo, mostrando aqui, ó. Sou muito grata de recebê-los vocês aqui. Então a gente É já muito vê. prazer. Tudo isso aqui é de uma boa professora, né? Professora que conhece a história da comunidade. Edmário, Aguinaldo, sejam bem-vindos ao nosso povoado Lagoa dos Cágados. Prazer a gente ter vindo. Município de Quijingue, Bahia. Chamo-me Maria José, professora, casada. Meu esposo, José, o apelido Valdir. Tenho 5 filhos, graças a Deus. Então, agradeço a Deus, né? Sou grata a Deus de estar aqui nesse momento para contar a história de como surgiu, né? Surgiu essa comunidade. A comunidade, né? Então, a história iniciou na fazenda, e nós estamos aqui na fazenda. Aqui era uma fazenda. Fazenda, sim. Já estamos na fazenda do senhor Manuel Francisco Calvacante, conhecido como Manuel Cigano. Manuel Cigano. E aí, Maria, quando começa onde tem uma fazenda e começa um povoado, sempre tinha uma casa. Onde era essa casa? Então, a casa dele aqui, que foi o primeiro morador, é essa igreja aí que está construída. Ah, essa igreja em cima do terreno dele. Em cima do terreno. Agora aqui, ó. A fazenda dele e o terreno da igreja era a casa dele, do primeiro morador. Primeiro morador. Ele era vaqueiro, tem um cara tá com chapéu de couro. Então, sempre naquela época as pessoas eram vaqueiros aqui na região, né? Será que ele era vaqueiro mesmo? Não sei se ele era vaqueiro. Então, Maria, a casa era aqui, onde é essa praça mesmo, né? Surgiu a fazenda e aí foi crescendo. Foi crescendo. Então, foi com uma casa só, que a fazenda. Então, um filho dele, que foi trabalhar no estado do Paraná, quando ele retornou, ele construiu
o campo de futebol, no ano de 1965, e o Biongo, o espaço onde faziam as festas de tradição. Usava os instrumentos pandeiro, né, o pandeiro, o triângulo, a sanfona, e era muito divertida. Eu ainda lembro. Antigamente, quando não tinha a radiola para fazer uma festinha, tinha um sanfoneiro, instrumentos. E eram umas festas divertidas. Quando não era com a sanfona, era também com cavaquinho ou só um violão, e fazia a festa, né? Tinha vários. Ele deu aqui, todo mundo fez casa aqui, foi ele que deu lugar para modo de fazer as casas para um povoado. Então essa igreja aqui foi feita em cima do esturrão da casa de meu sogro, que era Mané Cigano. Então nós se ajuntamos para fazer essa igreja, a primeira igrejinha nós derrubamos, que era pequena demais, e aí saímos só pedindo ajuda. Eu era com caderno, arriba e abaixo. Não ficou lugar que eu não andasse. E aí eu juntava pedra, juntava areia, pedia ajuda, até que construímos a igreja. Então, as pessoas contavam que a Caatinga era fechada, tinha inúmeros de quantidades de cágados na região. Olha. E aí a vizinhança vinha para a fazenda à procura de cágado. Olha. E aí foi como surgiu a origem Lagoinha dos Cágados. Agora, o cágado tudo bem, agora a lagoa existe mesmo? Lagoa, eu estou pensando que tem. Assim, um pouco distante. Às vezes um nome associa ao outro também, né? Lagoa dos Cágados, Lagoinha dos Cágados, né? Ou às vezes, se não tinha lagoa, sei que a origem ficou Lagoinha dos Cágados por causa da quantidade de cágado que tinha na região. Olha só. Não sabia dessa, estou sabendo agora. Muito bem. Por isso que é bom, né? Então, como a gente sai por aí, sempre nas comunidades para conhecer a história, o nome da comunidade se associa a uma árvore, a uma lagoa, alguma coisa, a uma laje, uma pedra ali, entendeu? E aí tem aquele nome, né? Tem aquele nome. Depois, com o tempo, com uma associação comunitária, houve uma votação de uma forma democrática que a população resolveu eleger Lagoa dos Cágados. Lagoa dos Cágados. Mudou o nome. Aí, só que o registro, Edmário, da escola não pode mudar, que é Fazenda? Fazenda, Escola Municipal da Fazenda Lagoinha dos Cágados, não pode mudar porque já é o registro da escola. Lá na Secretaria da Educação, né? Muito bem. E aí ficou Lagoa dos Cágados depois da associação comunitária. Então aí veja bem, aí através de um biongo, e sempre assim, um povoado surge através de uma bodega, um biongo, né? E aí como você falou, começou com campo de futebol também, né? E aí começa a crescer, a juntar pessoas, né? Aglomeração. Tanto que a história do Quijinho começou lá na Fazenda Onça, né? Foi para a Fazenda Lagoa Grande e aí foi crescendo através de quê? De uma bodega ali, outra bodega acolá, que é onde as pessoas começaram a se aglomerar para poder, além de comprar, bater um papo, né? Muito bem. E aí vai crescendo o local, né? E aí, Edmário, vou falar sobre as festas religiosas. Assim, tem uma data específica? Tem, da igreja católica, né? Que acontecia, o padroeiro daqui sempre foi Santo Antônio. E aí a festa da igreja católica acontecia na casa do senhor Manel Bolo. Manel Bolo? Manel Bolo, porque não tinha... chamava Manel Bolo? Eu não sei se é porque ele gostava de comer bolo. Fazia uns manuezinhos, né? Sim, aí 1º de junho, lá na casa dele, tinha reza à noite, queima de fogos, a zabumba, que a gente hoje chama banda de pífano. Banda de pífano. Mas antigamente era festa de zabumba, né? E aí lá tinha o manoê de milho, feito na palha da banana, que é muito gostoso. Tinha as cocadas de licuri, tanto cozido como de licuri seco. Tem aquela forma feita com a casca do coco, né? Também. Ainda hoje lembro. Já lembra, né? Minha mãe levava a gente. Quem disse que a gente ficava de junto e queria era comer. E também tinha o arroz doce de licuri.
E hoje a gente já não tem, a gente não encontra por aí aquele arroz doce de antigamente, né? Já não encontra. Que é bastante suculento, com aquele temperinho de canela, né? É gostoso, Era né? gostoso, né? Essa tradição às vezes vão se perdendo. Vai né? se perdendo. Para outras coisas que não tem nada a ver, que faz é destruir as pessoas. Nós que somos professores, nós não podemos deixar essa cultura morrer. Ela tem que estar viva, né? Nós temos que valorizar a cultura, que é nossa identidade, que nós temos que passar de geração para geração. Eu costumo trabalhar e expor esses objetos em sala de aula para trabalhar com meus alunos. Uma coisa bem... E eles já têm bastante conhecimento sobre isso. Isso é uma coisa muito boa, né? Muito boa. Trabalhar mostrando o que existia Cada coisa. Antigamente. Porque não era. Muitas pessoas, às vezes a gente fica conversando com alguém aí dizem, para que contar a história? Assim, você está aqui hoje por quê? Pois é. Porque, pelo que foi construído lá atrás. Então, a história... E nós temos história, né? A história constrói o futuro, né? Constrói o futuro. Lá o passado constrói o futuro. E faz parte da nossa educação. Agora você trouxe aqui, né, nessa coisa que essa cabaça aqui a cabaça sumiu também, que antigamente se utilizava ela. Os trabalhadores iam trabalhar na roça e não tinha garrafa térmica igual hoje, utilizava de cuia. Bebi muito água, né, numa cabacinha dessa água gostosa, gostosa, né? Além de fazer a vasilha, chamava de quê? De cuia, né? Porque ela era banar no tanque e beber. E também as pessoas usavam como prato. Como prato. Era. E aí, Edmário, continuando, os moradores mais velhos aqui do nosso povoado, vou falar só uns 3, né? Que são vários. Tinha Antônio Fulozina, com sua família. Seu Manel Cigano, que é o dono da fazenda, que foi. Isso. Começo da história. E a família de seu Mané Bolo. E do Otávio, que é avô da sua esposa, né? Otávio, que morava ali. Quando a população foi aumentando, resolveram construir a primeira capelinha. A primeira capelinha em 1981. Foi aqui mesmo nesse local? A capelinha foi no terreno aí da casa do senhor Manuel Cigano, que hoje essa igreja aí, a igreja aí atual, a nossa igreja hoje, que foi começada pela uma capelinha, já foi reformada. Aí foi reformada, ampliaram, né? Sim, ampliaram. E por sinal ficou muito bonito. No mesmo terreno. Fizeram assim uma cerca, né? Colocaram umas grades. Até estava conversando aqui com o meu câmara, que ele nunca tinha visto uma igreja aqui no município de Quijengue com a grade, né? A murada de grade, né? É a primeira que a gente está vendo aqui, né? Atualmente, a festa católica, da Igreja Católica, acontece de 4 a 13 de junho. Bom dia. Bom dia. E a profana no mesmo mês. No mesmo mês? No mesmo mês, quando ele se organiza e dá certo a fazer. Aí tem, no caso, tem as novenas também, né? Tem as novenas, tem. E aí a festa, por exemplo, tem uma missa, né? No final, né? Tem a missa. E é no dia dessa missa que tem também a festa profana aqui na... Não é no mesmo dia, não. Eles colocaram em dias diferentes. Dias diferentes, né? Dias diferentes. Para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar. Às vezes tem muita zoada, né? Então a festa profana, aí acontece qual é a data mesmo, Maria? A profana é no mesmo mês de junho. Mês de junho, né? Às vezes eles colocam 1º de junho. A primeira igreja evangélica foi construída aqui em 2013, ali, ó. Eles faziam o culto, atrás, né? Sim, culto, suas orações. Aí quando foi em 2019, eles resolveram construir uma maior. Aí a festa evangélica, desde a sua fundação, acontece no final de fevereiro, todo ano. Tem a festa evangélica também. E a comunidade também participa? Os católicos também vão participar? Às vezes participam. E os evangélicos participam da católica? Às vezes não e às vezes sim. Né? Mas nós temos que respeitar a religião de cada um. Eu acho que assim, que as religiões que devem se unirem, né? Quando tem a festa de um, se unirem também, né? Pra fazer mas a gente tem que respeitar, né? É isso. Tem que respeitar. Tanto as religiões todas, a gente tem que respeitar. Então, Edmário, continuando, o saudoso
Eliezer Cavalcante dos Reis, a casa dele ali, ele já faleceu. Eliezer, que era um desportista, né? Sim, ele Eu foi lembro um muito grande bem. técnico dos esportes. Isso, O bar eu dele, lembro que eu vi fazer aqui uma cobertura com balanço esportivo. você lembra, né? E nós ficamos na casa dele, nós almoçamos lá. Muito bem. Então, Ele era São Paulino, gostava de era. Então o bar dele chamava Bar dos Esportes. Isso. Tinha campeonatos, amistosos. E aqui é uma comunidade que, como eu falei para você, gosta muito de esporte. Gosta. Todo ano aqui tem, às vezes, até mais de um torneio, né? Gosta e é um lugar bom, acolhedor. Isso, acolhedor, Gosta de né? fazer amizade com as pessoas. Isso. Eu mesmo gosto daqui, amo. Aqui o povoado Lagoa dos Cagros. O campo ainda é no mesmo lugar? Mudaram o campo, mudaram né? agora. Mudaram, Porque né? estão fazendo ali uma Mas quadra esse de campo, esporte. mas antes de mudar, era o mesmo campo que foi criado por ele aí, pelo De quando? Ó, mas de o nome quando? dele? Seu Manuel, Manuel Cigano, né? Manuel Francisco Cavalcante. É, que é o apelido Manuel Cigano. Manuel Cigano, que foi ele que criou o primeiro campo. O filho E dele que ficou fez. até quando? Até 2000 quanto esse campo? Tava Foi nesse- muito tempo. muito tempo. Foi mudado um dia desse. Um dia desse, né? Então, Porque o novo que fizeram ali não foi utilizado ainda. Não foi Ainda utilizado, estão né? organizando ainda para Aham. ter jogos, né? Agora por que mudaram o campo do lugar? Porque precisou de fazer uma quadra aí de esporte. Essa quadra está sendo construída, uma Construída quadra de esporte, no- por sinal enorme, né? A quadra, linda, para eventos, né? É uma quadra coberta que não vai servir não é só para jogar futebol, para Não, várias para coisas, né? evento, para suas diversões, né? Que Isso, precisa. é. O jovem precisa, a criançada, né? Os alunos. Aniversário, vai ser entregue para a comunidade, né? Vai ser entregue para a comunidade. É uma quadra que é com recursos públicos, né? É. Que bom, que parabéns aí Parabéns. quem buscou essa quadra, né? É. Para cá. Graças a Deus, né? É que as casas de antigamente, na minha pesquisa que eu fiz, eram construídas bem lá de antigamente. De enchimento, barro, A vara. chamada É. casa de taipa, né? Sim, taipa, cobertura de palha, Por sinal, uma das casas mais fresquinhas que existe. que existe, É. E aí- Essas casas de adobe, essas casas de bloco, é um calor danado, mas as casas de taipa eram bem fresquinhas. Fresquinha. E aí tem muita gente que faz, Maria, que faz essas casas, pessoas que têm condições mesmo, faz casa de taipa e porque reboca, gosta mesmo, que é fresca, porque é né? fresquinha a casa, né? E aí, depois, as casas de adobo. Eu acho interessante, assim, antigamente as pessoas gostavam muito de trabalhar em grupos sociais, né? Grupos. Quando um morador ia construir uma casa, todo mundo ia ajudar a fazer o adobo. Quando outro morador pensava em fazer, tinha ajuda de fazer o adobo. E aí continuava. Então o prédio escolar aqui foi construído no ano de 1989. Foi, né? Foi. Em 1988, eu me casei e passei a morar aqui. Aí eu já lecionava lá no Curral Novo, onde meu pai morava. Mas antes de construir o prédio, não tinha escola nenhuma aqui, né? Ninguém ensinava aqui? Ensinava. Aí quando eu passei a morar aqui, eu fiquei trabalhando nas casas de família. Sei. Uma casa de família, depois em outra. E quando eu cheguei aqui, tinha as professoras que trabalhavam em casa de família. Maria Natividade Cavalcante, Aham. Maria das Neves Cavalcante, eu acho que você conheceu. Pensei. Maria das Neves é falecida. E Elizabeth Cavalcante da Costa. Essas professoras, elas lecionavam na casa de família. Aí depois que fizeram o prédio escolar, Eram professoras leigas, né? leigas, aí depois que foi feito o prédio escolar em 1989, elas foram trabalhar comigo dentro da escola. E antes dessas professoras, tinha outras que trabalhavam na região, perto daqui aqui, não era aqui bem dentro da fazenda, mas era perto. Próximo, Maria né? Batista dos Reis, essas não chegou a trabalhar no prédio não. E Neuza da Silva Cavalcante, neta aqui Do seu Manuel. do seu Manel, foi professora também. Olha só. Essas duas que eu falei não chegaram a trabalhar no prédio escolar. E aí, em 1999, foi a chegada da energia elétrica. Aí o povoado cresceu mais aí, né? Em 2006, água encanada. Aí melhorou mais ainda. Em 2011, o telefone público, que é aquele Orelhão. orelhão. 2014, a internet.
internet. Aí Aí já- o orelhão desapareceu, né? Desapareceu, que hoje nós temos aqui o telefone comunitário. É? Chegou a semana passada. E como é esse telefone comunitário? Explica aí. Agora eu não sei lhe dizer, Edmar. É parecido com o orelhão, mas eu mesmo não cheguei a utilizar, Vai né? ser instalado na praça. Foi instalado ali de frente com a escola. Ah. Mas eu não cheguei a. Espero que as pessoas, né, da comunidade zelem, né, que às vezes Zelem. tem muitos É. vândalos, né, que É. acabam destruindo patrimônio público, né? É que o importante- Acha que aquilo ali não tem nenhuma importância. É. Se é comunitário, e aí é através de quê? Da internet que ele funciona? Acho que sim. Já é a coisa mais bem modernizada, né? Bem modernizada. Hoje, nosso povoado aqui, Lagoa dos Cagdos, tem vários serviços públicos. A coleta de lixo, né, que é muito importante. E tem pessoas que ainda jogam o lixo a céu aberto. Isso. A gente sabe que não podem. Temos o transporte coletivo para os alunos estudarem em Algodões, Lagoa do Junco. Aham. Temos o jardim, graças a Deus o jardim aqui, Isso. né, que as crianças gostam muito de brincar aqui no jardim. E o calçamento, aqui passou aqui em volta do jardim. Isso. Só não temos aqui um posto de saúde. Ainda Nós não- aqui somos atendidos em Lagoa do Junco. Não tem uma UPA ainda. Não né? tem, mas se Deus quiser, quem sabe se um dia nós não iremos ter um posto de saúde, No né? caso aqui, o pessoal que vai, por exemplo, para um dentista na Lagoa do Junco, É. também, né? A economia local, de antigamente, girava em torno de quê? Do licuri, do sisal, que foi umas plantas muito produtivas na região, né, Edmário? Isso. O licuri, a gente sabe que dá muitas utilidades. Eu lembro... O sisal, que É o sisal. veio da África, né? Essa planta. Sim. É, As pessoas hoje que tinha- desapareceu, né? Desapareceu. Agora Tinha o licuri continua. Motores de sisal, o licuri, as famílias quebravam a semana para vender, né? E tinha também, eu lembro que tinha a frente de serviço do governo, no tempo Era da o seca. Denox. O Denox. No tempo da seca. Trabalhei no Denal. Ainda trabalhou? Eu também trabalhei. Recebia de 15 em 15, né? A quinzena. E aí fechava as pessoas Era. para escavação de tanque e barragem. Uhum. Mas há tempo que os tanques eram tudo limpinhos, não era, Edmário? E outra, Pra não consumo. tinha as máquinas, e as pessoas faziam manualmente. Tudo manual, como está Era aqui no exposto. picorete, na pá É. e o banguê, que era feito Banguê. com duas madeiras, assim, que era para. Era tipo aquela máquina que o pessoal do futebol, né? Para Tudo tirar o futebol, jogador. Então era feito com caruá e 4 pedaços de madeira. E aí, o banguê, né? os tanques naquele tempo eram limpos, Era não bem era? limpo, era. A água servia para beber, cozinhar, lavar roupa. Isso. Hoje tem pessoas que cuidam do tanque por causa dos animais. E tem outros que abandonou. Abandonou. Como aqui. Aqui tem uma barragem, tem um tanque aqui que era do senhor aqui, Mano Cigano. Tá aí, cheio de lixo. Ninguém liga para E nada. quando eu vim morar aqui, eu lavava, bebia água, todo mundo daí. Mas é a história, né? Faz parte da É história, faz parte. Mas é. deveria essa história ser mais bem preservada, né? Deveria ser. Limpar o tanque de vez em quando. Hoje nós temos as máquinas, dá para fazer isso com as máquinas mesmo, É. né? E aí, Edmário, naquele tempo as pessoas plantavam milho e feijão, plantavam mandiocas, né? Aqui mesmo tinha não sei quantas casas de farinha. Tem quantas casas de farinha naquela Aqui, época, mais ou menos? Eu acho que mais ou menos umas 3. Umas Tinha 3. uma na Lagoa dos Podres, perto daqui, uma aqui nos Cágados e outra ali no seu Manel Vitor, na Pedra d'Água. Nenhuma funciona mais. Ou tem Às alguma? vezes, porque não choveu mais, eu não sei se alguém tem mandioca, mas era certo, né? Aquelas farinhadas. E aí no final da farinhada, Edmário, todo mundo ia ajudar. O dono. Era um trabalho voluntário. Né, Ah, essa farinha. Maria, era riquíssima. Aí o dono da farinhada, o que era que dava a gente? Um beiju. No final, Era o brinde. era o brinde. No Recebi o final, as beiju. mulheres iam Raspar. raspar mandioca, fazer É. todo aquele trabalho. É. Depois elas tiravam a tapioca. E no final, no dia de sábado, era o dia da... Era fazer o os dia, biju, né? os beiju. E é uma delícia o uma biju de beiju. de farinha, né? É. E aí também tinha, aqui na Caatinga, contava que tinha muito caruá. Aham. Aí as pessoas iam buscar, quem Fazer- tecia a rede, ó, rede de Essa caruá. rede aí Isso é de aqui, caruá, é? essa rede de caruá, quem fez foi uma neta dele. Olha só, aqui, Agnaldo. É, uma neta dele que fez a rede de Rapaz, caruá. Nunca tinha visto, não. Não, De né? Caruá, não. Ó. Fazia o corda. Aqui é de algodão, mas a parte É, de dentro de dessa caruá. escurinha aqui é de caruá. Ó. Aí Só. fazia o corda, fazia o aió, que chamava aquele aió, né? É E o, ainda- é o nosso bornado. É, ainda tinha de Maria ainda as loiceiras.
né? A loiceira que fazia As loiças, né? Tinha panelinhas pessoas da aqui, ó. região que fazia loiça para seu consumo, fazia para vender. Aqui é uma réplica de um potezinho e de uma potinho, panela também de cozinhar, né? Minha mãe mesmo mas fazia panela. Aí o barro, não é todo barro que dá loiça, né? Não. Tem que ser aquela argila, aquela bem escurinha que gruda assim, ó, no dedo. E aí depois faz todo um processo E lá, aí- mistura com cupim preto, Sim. né? Pra dar toda E aquela aí, liga, sabe né? qual era o tanque que as pessoas pegavam o barro? No tanque de seu Otávio aqui. Aí, Sim, já era procurado aquele barro próprio para fazer as loiças. olha só. E aí, hoje, o nosso povoado, as pessoas sobrevivem como? Tem o Bolsa Família, como todo mundo sabe, pessoas aposentadas, Tem um comérciozinho aqui. tem um também. comércio, tem vários comércios, Bares. tem bares, mercadinhos. né? Tem pessoal autônomo Tem aqui, tem quitanda mercados, tem a padaria, quitanda tinha, mas depois não deu certo ficar. Que bom que tem tudo isso aqui, É, né? tem padaria, tem um frigorífico e é muito bom. É como eu Já falo desenvolveu muito para as bem. pessoas, que muitas pessoas dizem, a feira de Quijingue hoje está diferente de antigamente. Tá sim, porque nas comunidades hoje tem quase tudo para as pessoas comprar. As pessoas vão lá Não para a precisa- feira de Quijingue, vão bater papo, se encontrar com é. as pessoas, né? Mais sossegado, Vai passeando, dando passear. risada, se divertindo, Isso, né? Não é mais para comprar. Não, porque já saiu aquela preocupação, né? Isso. De eu tenho que ir para comprar isso, porque tem tudo. Graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus. E muito mesmo. E né? muito. E aí, Edmário, também tem a migração É. de pessoas, de homens e mulheres, que vão para a região de Barreiro Luiz Eduardo em busca de dinheiro, né? Para sobreviver. Para sobreviver. Muitos que vão para lá, aí vão mais para ganhar um dinheirinho para fazer uma casa aqui. Para fazer uma casa, mas comprar uma moto, comprar um carro, depois vem embora para porque também não são aposentados, Isso. não sabe quando é, né? É. Os jovens, principalmente os mais jovens, né? É. Então sai para trabalhar. Você falou também, a gente falou do licorizeiro, isso aqui Sim. também é feito com a De pindoba, né? de pindoba. Para peneirar o Nós chamamos aqui é uma peneira, mas nós Peneira. chamamos aqui na região de quê? Rupemba. Tá vendo, Damiana? Aqui, Rupemba, olha o ó. Pembinha aqui, ó, a Damiana lá, É. a professora Damiana. Era o Pembinha. E aí, com a palha, olha, com a palha, tem a esteira. A esteira. Opa, Tem a esteira que as pessoas faziam, minha mãe fazia muito também. A esteira, né? E fazia também o bocapio, né? O bocapio. O bocapio que era um tipo de sacola que as pessoas levavam para fazer as compras. Fazer as trazer compras. as compras dentro do bocapio, né? Verdade. E aqui, que coisa bem feita isso aqui, ó. É. Tudo artesanal, olha só. É, tudo artesanal. É. E o abanador aqui, ó, Ah, aqui esse abanador, as pessoas faziam o quê com esse abanador? para abanar, para acender o fogo. Acendeu o fogo e servia também, ó. Olha só. De Para leque, se refrescar, um leque. para refrescar. Olha só, rapaz. Que maravilha. Então Edmário, todos esses objetos que eu expus aqui, Aham. é que nós, como eu já falei no início, nós temos que valorizar essa cultura. Isso, é cultura da região, preservar, né? Que é a nossa identidade, Isso. que deve ser passada de geração em geração. Geração e lembrado sempre, né? Lembrar, sim, Sempre, né? para não esquecer. Aqui nós temos essa cesta aqui, como é o nome Tem dela? a cesta aqui Essa cesta é feita aqui com com cipó. cipó. Esse Fazia cipó também era encontrado aqui na Era região. encontrado, né? era na região. Ainda existe É. esse cipó aqui Aí na eu não região? sei se ainda existe. Mas que é bem feito também. É. As pessoas utilizavam também para fazer o quê? Buscar uma feirinha, né? Para fazer compra. É. As mulheradas gostavam de carregar ela assim na cabeça. cabeça, né? com Isso, ovos. Com ovos, colocava, olha mesmo, ovos, bem Tinha lembrado. isso aqui que chama fuxico, Isso, que as mulheres faziam. Isso aqui foi eu que fiz. Com retalho, né? É, com retalho. Aí, ó, retalho. O chales que as senhoras Antigamente colocava- era uma febre no Quijingue. É. Quem não tinha um chale não fazia parte da não fazia. sociedade. né? Tinha que ter um chale, né? Tem um chale. Eu E lembro aí muito bem também tem uns disso aí. brinquedos aqui, ó. Edmário. Trabalhei um dia na sala de aula. Esse aqui Sabuco com do milho. sabuco, a gente chama Sim. de capuco, Sim. né? Olha só. As crianças faziam boneca, né? Você Que tem- antigamente as mães orientavam os filhos para fazer. Isso. Pra brincar. As pessoas utilizavam capuco também para outras coisas. A gente não vai nem falar aqui, Não né? adianta não. Isso aqui chamamos de quê? A sapão, Sapão. que os meninos faziam. Para pegar passarinho, né? É. Hoje as pessoas estão deixando esse negócio de pegar os passarinhos. então, né? Porque Porque não pode. É triste a gente É ver triste. um bichinho Preso. lá preso, É, né? que tem que ter eu mesmo liberdade. eu fazia isso, entendeu? E hoje eu faço o quê? Ao lado da minha casa tem um terreno
E eu coloco milho para os passarinhos, lá é cheio de passarinho, principalmente nessa época, né, que está muito seco, eles estão precisando, né? Tem que dar comida, né? Comida, água, né, para eles. Comida e água, é muito bom. E bom. aí eles ficam por ali, porque a questão do passarinho é você ouvir o canto dele. O canto, aquele canto lindo, então eles estão por ali cantando, né? Alegra a gente. Pra que colocar dentro da gaiola? Pra que colocar na gaiola? Era isso mesmo, assar o pão para pegar o passarinho, para depois colocar na gaiola. E muitos usavam isso aqui para pegar os passarinhos para negociar, para vender. Viveu disso aí. Então, Edmário, o panorama dessa comunidade é um total de 313 pessoas, incluindo toda a faixa etária. Aqui tem urna também, não é? Urna tem. Na época da eleição. Tem. Quantas urnas tem aqui? Uma só. Só tem uma só, né? Então as pessoas não precisam se deslocar para outro lugar para votar. Não precisa, né? E sobre o futebol, mas fala mais um pouquinho sobre o futebol. Quem é que toma conta do futebol hoje aqui? Que era, antes era o senhor Eliezer. É porque eles ficam mudando. Depois se organiza, depois não dá mais certo, às vezes com um negócio de questões financeiras, né? Às vezes, né? Aí eu não sei se está sendo o Fábio da Lelena. O Corró também. O Corró também ele gosta de participar, de estar pelo meio. Né? Mas eu ouvi falar que estão organizando o campo para 1º de junho ter já um joguinho. Agora não sei lhe dizer quem é os encarregados, né? Foi começado no município de Quijingue, exatamente aqui na Lagoinha dos Cágados, que foi o torneio de Badog. Que foi o Corró que estava organizando, né? Isso aí também, o pessoal. Parece que eu lembro. E aí começaram a fazer o torneio, porque o estilingue também era um objeto que se usava para matar passarinho. Para matar passarinho, E aí hoje estão usando para fazer esporte. Em todo o Brasil está pegando isso aí, entendeu? Ao invés de você estar atirando em passarinho, que hoje não precisa mais. A gente tem uma condição diferente, né? Então usa para o esporte. Não é não? Às vezes eles fazem assim, torneio de... Acho que tem um torneio de dominó, né? Dominó também. Que é uma diversão. Isso aí tudo diversão, né? Eu, na sala de aula, eu trabalho muito fazendo esse levantamento sobre a comunidade da história. Por isso que eu sei um pouco, né? Porque eu dou aula e eu questiono as crianças e faço pesquisa com as famílias junto com elas. Para que a criança tenha um bom conhecimento, né? Sobre a história. Que é uma coisa que quando elas se casarem, vão passar para seus filhos. Batemos esse papo com a Maria, grande moradora aqui, historiadora, porque quando ela trouxe todo esse acervo aqui, contar a história, né? E eu quero agradecer a você, Maria, por participar do nosso vídeo. Que era para você vir hoje, vir amanhã e nada, até que eu não tive paciência, tem que vir logo. Tem que vir logo, é certo.